abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, e nós faremos a leitura do versículo 11 ao versículo 18. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 11 ao versículo 18. E nós vamos encerrar nessa noite a nossa série de ministrações nas cartas de Paulo à igreja de Tessalônica. E o tema da mensagem é exatamente o que Paulo propõe aqui. Em algumas Bíblias está como título, está na epígrafe, que é a disciplina na igreja. Então, este será o tema e nós vamos encerrar então essa série de ministrações. Eu vou pedir, por gentileza, aos irmãos que evitem ficar acessando redes sociais. Eu acho que isso é até dispensável, esse tipo de aviso, uma vez que a gente está no culto. Mas os diáconos estão aí autorizados a solicitar se encontrar algum irmão nas redes sociais. Então é melhor se retirar. Para ficar na rede social e no culto atrapalha. Também gostaria que os irmãos ficassem tirando fotos, filmando. E espero que você já tenha aí sua garrafinha com água. Quem tem criança, não dê giz de cera. É um pedido também da junta diaconal, porque o giz de cera para limpar depois no banco e no porcelanato é difícil. Cuide também para que a criança não fique rabiscando o banco e o chão, para usar no papel. E também, copinho descartável, às vezes termina de tomar água e deixa que a criança fica e incomoda alguns irmãos, tira a atenção. Evite também ficar saindo, por gentileza. E assim nós vamos servindo a Deus com reverência, com amor e com temor. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 11 ao 18. Soubemos que alguns de vocês estão vivendo na ociosidade, recusando-se a trabalhar e gastando o tempo metendo-se na vida alheia. No nome do Senhor Jesus Cristo, fazemos um apelo a tais pessoas e lhes ordenamos que se aquietem, arranjem trabalho e ganhem seu próprio sustento. E aos demais, digo-lhes, queridos irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém se recusar a obedecer ao que dizemos nesta carta, vejam quem é e afastem-se dele, a fim de que ele se sinta envergonhado. Não olhem para ele como um inimigo, porém, fale com ele como a um irmão que necessita ser admoestado. Que o próprio Senhor Jesus da paz lhe dê a sua paz, aconteça o que acontecer, e que o Senhor esteja com todos vocês. Agora, a minha saudação, que estou escrevendo de próprio punho, como faço no final de todas as minhas cartas, como prova de que ela é na realidade proveniente de mim, esta é minha própria letra. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Hoje em dia, é muito comum algumas pessoas praticarem algumas técnicas para se blindarem dos erros que cometem. As pessoas costumam viver de uma maneira errada e, para não serem avaliados, advertidos pela comunidade de fé, muitas pessoas ousadamente dizem o seguinte: quem é você para me julgar? Só Deus é quem pode me julgar. Você já ouviu alguém dizendo assim? E eu vou complementar essa expressão com uma frase do pastor Josemar Bessa, que ele diz: sabendo que é só Deus que pode te julgar, isso não te assusta? Quando a pessoa diz, só Deus pode me julgar, torna-se pior ainda. Porque uma coisa é você ser julgado, avaliado, analisado por alguém que queira o seu bem. Outra coisa é você ser julgado pelo próprio Deus no dia do Senhor. Portanto, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui nesse trecho final da sua segunda carta é que a disciplina é uma prática que deve estar presente na comunidade. E que a disciplina deve sim ser exercida pela igreja, uma vez que a igreja tem a obrigatoriedade de ensinar a palavra de Deus. Portanto, embora estejamos vivendo um tempo do politicamente correto, do cuidado com o que você fala,
e das boas maneiras, das maneiras polidas, e ninguém quer ser advertido, o apóstolo Paulo, sem nenhum constrangimento, sem nenhum receio, não só adverte ao irmão desordenado, como ele dá autoridade à liderança da igreja para que corrija o comportamento de algumas pessoas. Nessa carta do apóstolo Paulo, nesse trecho final, eu quero elencar basicamente 3 pontos, dos quais vai resumir o meu sermão. O primeiro deles, como a igreja deve cuidar do bom testemunho. Como é que nós devemos fazer para que a igreja tenha um bom testemunho na sociedade? Isto está do versículo 11 ao versículo 13. Segundo, como a igreja deve tratar as pessoas que envergonham a comunidade. Qual deve ser a nossa postura com relação aos desordeiros, aos rebeldes, aos que não querem ter uma mudança de vida? Isso está do versículo 14 ao versículo 15. E, por fim, eu vou concluir com as considerações finais da carta do apóstolo Paulo, versículo 16 ao versículo 18. Então, gostaria que você mantesse sua Bíblia aberta e vamos, então, discorrer a palavra de Deus e ver aqui as orientações do apóstolo Paulo, começando pela orientação de Paulo, como a igreja deve cuidar do bom testemunho, versículo 11 ao versículo 13. Ao que tudo nos indica, o apóstolo Paulo está ciente de que haviam comentários de pessoas desordenadas naquela igreja. É assim que Paulo começa a sua orientação à igreja. Há rumores, ouve-se, há comentários de que algumas pessoas estão dando mau testemunho. Veja o versículo 11. Porquanto ouvimos, ou seja, já é de ciência do apóstolo e de demais pessoas, de que uma pessoa, outra não. Algumas pessoas, alguns entre vós, no meio da comunidade, estão vivendo, estão andando, estão procedendo de maneira desordenada. Além dos comentários serem prejudiciais, é o que nos chama a atenção aqui, do fato de que haviam alguns que estavam dando razão para que a igreja fosse mal falada. Isso é péssimo, porque é constrangedor, né? Principalmente quando nós temos que lidar com queixas e reclamações e questionamentos de pessoas descrentes e que, por vezes, fazem menção de membros da nossa comunidade. Aqui eu não quero que você pense na igreja X, na igreja Y, mas eu quero que você pense na sua comunidade, no lugar onde você frequenta, nos irmãos da sua convivência, na nossa igreja. E é lamentável quando nós recebemos reclamações, queixas e denúncias de que determinadas pessoas acabam procedendo de maneira desordenada, envergonhando a comunidade. Ao que Paulo está dizendo aqui, olha, ouve-se, né? Há aí notícias, há comentários de que algumas pessoas estão vivendo de maneira desordenada. Uma coisa, irmãos, é nós ouvirmos queixas e falatórios ruins de pessoas descrentes ou de pessoas que, por terem sido disciplinadas na comunidade, porque deram mau testemunho, e hoje isso é muito comum, as pessoas, ao invés de aceitarem que erraram e se arrependerem dos seus erros e se retratarem perante a comunidade, as pessoas acabam se afastando da comunidade por um ato de vingança, tentam propagar uma imagem ruim daquela igreja, falando mal nas redes sociais, falando mal para os seus amigos e para as demais igrejas, difamando, por vezes, a liderança da comunidade a que ela fez parte. Nós sabemos que essa é uma prática comum, infelizmente. Mas ruim é quando essas pessoas acabam tendo munição para isso, acabam tendo argumentos suficientes para difamar a igreja, porque a igreja está tolerando na sua convivência pessoas que andam desordenadamente. Então o apóstolo Paulo tem essa preocupação em mente. A igreja de Tessalônica é uma igreja viva, é uma igreja dinâmica, é uma igreja operosa, é uma igreja que tem esperança no Senhor, é uma igreja amorosa, foi o maior exemplo da região da província da Macedônia, no que diz respeito à generosidade, à contribuição, uma igreja pobre, porém
tornou-se um exemplo de uma igreja que se dispôs a ajudar os irmãos que estavam passando por privações, mas, como toda igreja que tem as suas virtudes, suas qualidades, os seus pontos positivos, é também uma igreja que tem lá algumas pessoas com desvios de caráter e que precisam ser tratadas pelo Senhor. Existiam, então, comentários de que essas pessoas, que além de não fazerem aquilo que é certo, insistiam em determinadas práticas erradas, ainda no versículo 11, não trabalhando. Interessante que a aula da escola bíblica parece-me que faz parte da narrativa litúrgica, né? Já continua tratando o mesmo assunto que nós vamos continuar na pregação, trabalhando. Essas pessoas não queriam se esforçar para ganhar o seu pão, com a alegação de que Jesus estava voltando, então não havia necessidade de se preocupar, de planejar a vida, de se organizar, e estavam se tornando um peso para aquela igreja. E não só isso, além de ser um peso para a igreja, essas pessoas, por não trabalharem, ficavam ociosas, ficavam sem ter o que fazer. E aí, irmãos, como diz o ditado, mente vazia, oficina do diabo. Aí Paulo diz, antes fazendo coisas vãs, deixando de fazer o que se deve fazer, que deveriam trabalhar, já é um erro gravíssimo, mas agora essas pessoas preguiçosas, essas pessoas ociosas, essas pessoas desordenadas, começam a enveredar por práticas erradas, por uma conduta deliberada que é reprovável à luz da palavra de Deus. A falta de ocupação abriu espaço para um comportamento que alguns teólogos dizem que era uma espécie de fofoqueiros na igreja, de mexeriqueiros, de gente que ficava se intrometendo na vida alheia, dando opinião sobre a vida dos outros, interferindo no relacionamento familiar, causando problemas na convivência da igreja, porque essas pessoas não tinham o que fazer. William Ney, um comentarista do comentário bíblico Vida Nova, diz o seguinte: um bom resumo disso, ao que Paulo está dizendo, é: pare de amolar, pare de ficar à toa, pare de ser parasita. Para esse comentarista, Paulo está reclamando que há naquela igreja pessoas que estão parasitando na comunidade, pessoas que não querem fazer absolutamente nada e não têm ocupação nenhuma, e aí acabam, por conta da ociosidade, atrapalhando o bom relacionamento da igreja, vivendo às custas daquela comunidade, sempre arrogando um direito de que devem ser assistidos pela igreja, a igreja deveria mantê-los porque eles eram pobres e não trabalhavam, a igreja deveria estar sempre cuidando deles, e eles então interferiam nas famílias, dando suas opiniões, fazendo comentários, fofocas e queixas, e isso estava causando um sério problema na igreja. E aqui eu me recordo de um conhecido que, numa fase da vida dele em que ele estava desempregado, ele saía para entregar currículo e ele voltava para casa desanimado, e a mãe dele pressionava: vai de novo, e no outro dia ele ia de novo com a pastinha cheia de currículo, ia no distrito industrial, na cidade em que eu morava, ia de empresa em empresa na portaria, deixando o currículo, e nada, nenhuma empresa chamava. Ele voltava no final do dia, e a mãe dele falava: amanhã você acorda cedo de novo, vai de novo, e vai de novo. E um dia ele falou assim: mãe, eu não consigo arrumar emprego. E ela então diz para ele a célebre frase: é melhor você andar à toa do que você viver à toa. Muitas pessoas acabam vivendo à toa porque não querem se dar ao trabalho. Então, essa preocupação de Paulo faz todo sentido e tem muito a ver com a realidade de algumas pessoas. E eu não quero que você fique pontuando ninguém, mas eu gostaria que você entendesse que esse tipo de comportamento é reprovado à luz da palavra de Deus. As pessoas devem ser esforçadas, devem trabalhar, devem planejar, devem buscar organizar a sua vida, dependendo cada vez menos da comunidade, tendo condições de assistir aos que precisam. Essa é a postura do apóstolo Paulo. E então Paulo ordena que a igreja tome uma atitude. A igreja não pode, sabendo que há pessoas assim, que estão prejudicando a comunidade,
e não fazer nada. Os irmãos não podem aceitar isso como se fosse uma coisa normal. E aqui entra a disciplina na igreja. Paulo dá autoridade para a igreja, para que a igreja se posicione. Esses irmãos desordenados, eles não podem ficar causando dano à comunidade e a liderança e a igreja como um todo se omitir ao que está acontecendo, como se aquilo fosse uma coisa normal. Paulo não admite isso. Veja o que ele diz no verso 12. A esses tais, esses desordenados, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é a autoridade apostólica. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele diz mandando, ele está ordenando à igreja que ela tome uma atitude. E a igreja não faz isso por capricho, não faz isso porque é uma igreja que se acha melhor do que as outras, não faz isso porque a liderança acha que a igreja tem que ser perfeita, mas faz isso debaixo da autoridade divina. Debaixo da autoridade que inspirou o apóstolo Paulo, dizendo, olha, nós mandamos e exortamos por nosso Senhor. A preocupação do apóstolo Paulo não repousa aqui sobre a posição dos desordenados, dos rebeldes. Vejam que o apóstolo Paulo não está preocupado com a posição social dessa pessoa que está dando mau testemunho. Ele não está preocupado com a família e com a tradição da família dessa pessoa. Ele não está preocupado se essa pessoa que dá mau testemunho é alguém que tem grande influência na igreja, se é alguém conhecido na sociedade. O apóstolo Paulo não está preocupado com isso. E, infelizmente, a razão de muitas vezes a disciplina não ser aplicada em comunidades cristãs se pauta pela posição que a pessoa ocupa. Ou porque fulano é muito influente, ou porque ele é muito rico, ou porque ele ocupa um determinado cargo, ou porque ele faz parte da família tradicional, ou porque ele tem uma relação muito grande com a comunidade. E aí líderes ficam omissos ao papel de disciplinar essa pessoa, porque fica com medo do que pode vir a acontecer. O apóstolo Paulo diz, não. Aliás, irmãos, o Paulo sequer chama esse fulano, ou essa fulana que dá mau testemunho, de irmão. Ele diz assim, esses tais, essas pessoas que não querem compromisso com a igreja, mesmo que tenham boa influência, Paulo está preocupado com o testemunho da igreja. E toda liderança deve agir debaixo desse tipo de autoridade. A liderança da igreja não deve temer nenhum tipo de retaliação por preocupação em cuidar da igreja. Está aqui uma coisa que eu tenho aprendido desde muito cedo, a ter um posicionamento no que diz respeito ao púlpito da igreja e à convivência comunitária. É fato que nenhum pastor consegue nem deve tentar encabrestar a vida de ninguém. Eu não vou controlar a vida de ninguém, não vou policiar o que as pessoas fazem, mas eu não vou ficar intimidado com postura de pessoas que simplesmente se opõem à comunidade e à pregação do Evangelho porque acham que podem questionar, uma vez que estamos investidos de autoridade da palavra de Deus, e aqui eu me recordo de uma frase de João Calvino, e ele dizia que o púlpito da igreja deve ser o trono de onde Deus governa o seu povo. Então, irmãos, nós devemos nos preocupar, sim, com um bom testemunho, e a igreja deve ser preservada, porque ela é o corpo, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo parece ser alguém que se posiciona com muita segurança e é um homem que tem uma postura que, para nós, é um grande exemplo. E então, ele ordena que essas pessoas desordenadas encontrem uma ocupação e que não fiquem dependendo dos outros. Haviam lá um grupo de irmãos que não queriam trabalhar, e aí eles se tornavam pesados para a igreja. E outros irmãos tinham que sustentar essas pessoas desordenadas. Aí Paulo diz, não, não pode. Na verdade, esses irmãos que não querem trabalhar, eles, versículo 12, devem trabalhar com sossego e comer o seu próprio pão. A ideia aqui do trabalhar com sossego significa honestidade, integridade, né? A ideia de uma palavra firme, sem enrolação, sem cambalacho. Às vezes, não é que a pessoa não trabalha, é que tem gente que é enrolado demais, não fica em emprego nenhum, quando entra num trabalho ou quando vai prestar um serviço é desonesto,
mentiroso. Às vezes envergonha a igreja. Fulano trabalha prestando um serviço, e aí alguém contrata o fulano porque é da igreja, porque é da comunidade. Vamos prestigiar o irmão para fazer um serviço para nós. E aí se sente mal, se arrepende. Por quê? Porque o fulano dá mau testemunho. Não faz o que combinou, não honra com a palavra, faz as coisas mal feitas, é enrolado, recebe pelo serviço e não entrega o serviço. Quantas pessoas já fizeram esse tipo de coisa e quantos já não presenciaram isso? E aí Paulo diz assim: trabalhe com sossego, faça as coisas da maneira correta. Crente não pode ser picareta. Você não pode chegar tarde no seu trabalho porque você não tem chefe ou porque você não tem supervisor. Você tem que honrar a sua palavra. Você não pode ficar fazendo as coisas de qualquer jeito, porque ninguém está vendo. Deus está vendo o que você está fazendo. Você leva o nome de Cristo e da sua igreja. Comprou, paga. Se não consegue pagar, conversa, negocia. Fala que você está apertado, está sem condições, mas não fica fugindo. Tem gente que não paga e fica fugindo do credor, não atende o telefone, a pessoa vai no portão lá para conversar, para saber como que pode receber, não sai para atender. Esse tipo de coisa não pode acontecer na igreja. Se está com dificuldades, fale com a pessoa, converse com a pessoa, mas não manche o nome da sua igreja. Paulo diz que esse tipo de gente precisa trabalhar e trabalhar com sossego, trabalhar com honestidade. Qual a finalidade? Para ficar rico, para comprar tudo aquilo que deseja, porque as pessoas às vezes se empolgam, né? E a gente acaba usando demais o cartão de crédito, quer fazer tudo de uma vez, a época do crédito fácil, a gente se enrola com as contas. Ele diz assim: não, o objetivo do seu trabalho é para você comer o seu próprio pão, para que você tenha o seu sustento, para que você tenha uma vida honesta, para que você tenha uma vida decente. Às vezes, as pessoas não querem se dar esse tipo de trabalho, as pessoas não querem fazer as coisas corretas e acabam comprometendo a comunidade. E aqui, estava preparando esse sermão, me lembrei, essa semana eu passei por uma experiência e um pastor me ligou e falou assim para mim: pastor Luiz, eu estou muito chateado com uma família aqui da igreja, uma família de um presbítero. E eu falei assim: mas o que aconteceu, pastor? Ele falou assim: nós sempre apoiamos essa família, sempre estendemos a mão a essa família, sempre fizemos a vontade dessa família, mas em um determinado momento não foi possível fazer as coisas do jeito que eles queriam. E eles então se rebelaram contra mim, contra a igreja, e falam mal de mim, falam mal da nossa igreja e estão denegrindo a nossa imagem pela cidade. E eu fiquei pensando sobre o sentimento daquele pastor. Esse tipo de comportamento que nós não podemos tolerar na igreja. De gente que não quer fazer o que é certo e quando é advertido pela liderança da igreja, declara guerra contra a igreja. Então é assim? Então não pode ser do meu jeito? Tem que ser do jeito das Escrituras? Tem que ser do jeito da Bíblia? Não pode ser do meu? Então deixa que a igreja vai pagar o preço. E aí a pessoa começa a falar mal, começa a difamar. E eu achei assim uma atitude nobre do pastor desabafar comigo, e aí nós conversamos bastante e eu pedi para que ele ficasse em paz, porque infelizmente essas coisas acontecem. Paulo motiva as pessoas boas, ele sabe das pessoas que estão fazendo coisas ruins, e ele diz então que aqueles que são bons, eles devem continuar fazendo o que é certo, versículo 13. E ele não chama de tais, né? Ele chama de irmãos. E vós, irmãos, vejam, os desordeiros, os desordenados, essas pessoas que estavam causando problemas, lá no versículo 11, ele chamou de alguns entre vós. Vocês perceberam isso? Ele não diz assim: os irmãos desordenados, os irmãos bagunceiros, os irmãos preguiçosos. Não, ele diz assim: alguns entre vós, no versículo 11. No versículo 12, ele vai falar desses mesmos figurantes aqui, e ele diz assim: esses tais, no versículo 12, não chama de irmão de novo, mas aos corretos ele chama de irmão aqui no versículo 13. E vós, irmãos, e vós. Hoje,
parece que tem alguma coisa fora do lugar por conta do politicamente correto. Eu lembro que no início da minha conversão, a igreja tinha uma postura muito firme no que diz respeito a quem é crente e frequenta a igreja e ao que eles chamavam desviados. Hoje, as pessoas, assim, vêm para a igreja, são recebidos e quando não quer mais vir à igreja, simplesmente abandonam. Antigamente, quando isso acontecia, os irmãos nem cumprimentavam mais com a paz do Senhor. Agora, há um fenômeno interessante. A pessoa sai da vida comunitária, vai viver como ímpio, praticando imoralidades, difamando o nome de Deus, dando mau testemunho, difamando a igreja, e quando você encontra essa pessoa na rua, ela olha para você e fala o quê? A paz do Senhor. E nós, a paz do Senhor. O camarada está no adultério, está na fornicação, está difamando o nome de Cristo, e aí ele te encontra, ele não aceita que ele não é mais crente, ele não aceita que ele não vai na igreja, que ele não toma ceia, ele fala mal da igreja, mas não aceita que ele não é crente. E ele diz assim, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? E aí você fala, tudo bem, você está congregando? Não, não estou congregando em lugar nenhum. Eu estou servindo a Deus em casa do meu jeito. Mas o apóstolo Paulo, ele adverte àquela igreja para que eles tenham uma postura firme. Porque uma coisa é alguém que vive na comunhão e erra e procura corrigir o seu erro. Aí tudo bem, tranquilo, isso faz parte. Todos nós erramos, eu erro, você erra, todos nós erramos. Outra coisa, é alguém que se afasta propositalmente da comunidade, sabe que precisa da igreja, mas resiste à comunidade, difama a convivência dos irmãos, fala mal da igreja, e aí depois ainda diz assim, a paz do Senhor. Tem alguma coisa errada aqui. E Paulo diz que nós temos que ter uma postura. Esse mesmo pastor que estava conversando comigo, falou também sobre um outro acontecimento na igreja dele, e ele então disse que houve 2 casos em que a igreja tratou de um jeito e o outro tratou de outro jeito. Os casos envolvendo questões sexuais e imoralidade sexual. Uma pessoa foi tratada de uma maneira mais suave, sendo rapidamente readmitida à convivência comunitária, inclusive exercendo liderança e pregando e ensinando. Isso é um erro que nós cometemos, né? Porque a pessoa não se arrepende e acha que pode continuar fazendo as coisas, isso é muito comum. Sai da igreja, falam mal da igreja, depois vai para a igreja X e Y, os líderes não querem saber de onde vieram, o que fizeram, cedem o púlpito, e a pessoa pregando a verdade de Deus, falando do Evangelho, deixando um rastro de mau testemunho, sem retratação, sem arrependimento e sem confissão. E ele falou para mim assim, e aí nós tratamos essa pessoa de uma maneira mais branda, e ela começou a exercer cargo na igreja. Depois teve um outro problema com uma outra pessoa, que foi tratada de uma maneira mais severa. Foi exigido uma retratação pública, foi um caso envolvendo adultério, e a pessoa não queria voltar para a vida conjugal, queria ficar na igreja, mas queria ficar com o casamento rompido e convivendo com o adultério como se fosse uma coisa normal. Enfim, aquela pessoa que não foi tratada como deveria e que continua exercendo o seu cargo, se cansou de alguma coisa e hoje as redes sociais é o meio para os covardes exporem suas ideias, né? Então a pessoa vai lá na rede social, no Facebook, e aí vomita aquele monte de coisa, reclamação e falando da igreja. O resultado foi que essa pessoa fez isso e a outra que não se arrependeu do seu pecado começou então a falar, realmente essa igreja é assim, é assado e tal. Enfim, as 2 pessoas que erraram não se retrataram e saíram difamando a igreja. Então, eu lembro de uma frase de Lutero que diz assim, você não é só responsável pelo que diz, mas pelo que não diz também. Lutero dizia que a igreja deveria falar a respeito desses pontos aqui. Nós precisamos tratar aquilo que é errado. Nós não podemos aceitar as coisas como se elas fossem corretas, como se fosse normal. Então, irmãos, o apóstolo Paulo diz que para a igreja ter um bom testemunho, ela precisa exercer a disciplina. E aí o segundo ponto, como é que a igreja
vai fazer isso? O segundo ponto, do versículo 14 ao 15, Paulo então sabe que algumas pessoas que vivem na comunidade, mas não querem mudar de vida. Isso aqui também é comum. Quer fazer parte da igreja, quer ir no culto, quer tomar a ceia, mas não quer ser crente. Eu quero ir na igreja, mas eu não quero viver o evangelho. E Paulo diz que essas pessoas precisam mudar de vida. Versículo 14. Mas, e esse mas aqui é uma conjunção coordenativa, ou seja, revela uma oposição ao que está sendo dito. Paulo está falando sobre conduta, sobre postura, sobre vida de trabalho, sobre disciplina. Ele diz assim, mas tem gente aí que não quer isso. Tem gente que escuta o que eu estou dizendo, mas não muda. Tem gente que ouve, mas no coração diz assim, eu não vou mudar. Eu não aceito isso e eu não vou admitir que eu seja repreendido dessa maneira. Versículo 14, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta. Vejam como é que Paulo continua tratando essas pessoas. No versículo 11, ele chamou essas pessoas de alguns. No versículo 12, esses tais. E no versículo agora que nós lemos, no 14, de alguém. Ele não chama de irmão por nada. A gente olha nos olhos do mentiroso, do sacana, do adúltero, daquela pessoa que fala mal da igreja e com receio de ser mal educado, paz do Senhor, meu irmão. Paulo diz assim, esse fulano, esse mau caráter, essa pessoa, esse tal, esse alguém, ele não chama de irmão. Esse tipo de gente que não quer o bem da igreja, gente que não quer mudança de vida. É o que tudo indica, Paulo não tolera esse tipo de comportamento. E aí então Paulo nos ensina o que devemos fazer para tirar a camuflagem dessa pessoa. O problema, irmãos, não é só o que essas pessoas fazem. O problema é a aparência que elas têm. Pessoas que causam dano na comunidade, mas que têm aparência de piedade. Parece aquela imagem de santo, que você olha e você fala, não acredito, não é possível. Pois é. Paulo diz, vocês precisam tirar a camuflagem dessas pessoas. Vocês precisam revelar quem são essas pessoas. E como é que a gente vai fazer isso? Versículo 14. Notai o tal e não vos mistureis com ele. Qual o objetivo? Para que ele se envergonhe. Para que essa pessoa, quando perceber que a igreja já sabe que ela é mau caráter, que ela não é crente, ela vai ficar com vergonha porque os irmãos não vão mais querer conviver com ele. Aí só tem um caminho, ou muda de vida, se arrepende e diz, irmãos, me perdoem pelo que eu estou fazendo, pelo mau testemunho que eu estou dando, e eu quero fazer parte da comunidade da aliança, ou essa pessoa sai. O que não pode é aceitar o fermento na igreja, essa pessoa promovendo a discórdia, promovendo o mau testemunho, para ir fermentando a igreja e contaminando os demais. Notai o tal e não vos mistureis com ele. Paulo continua, e como um bom teólogo e um grande erudito, Paulo tem palavras aqui que não acabam mais. No versículo 11 ele chama de alguns, no versículo 12 ele chama esses tais, no versículo 13 ele chama de alguém, e agora no versículo 14 ele chama de o tal e ele, mas nunca chama de irmão. Perceberam? Eu estava montando esse sermão, e aí eu percebi isso. Patrícia estava passando roupa, dona de casa tem que passar roupa, né? Senão, né? E aí eu saí do escritório e falei, Patrícia, olha algo que eu percebi aqui no texto, que interessante. E ela, o que foi? Eu falei assim, olha só, Paulo chama de alguns, esses tais, alguém, o tal, ele, mas não chama de irmão. Quando ele usa a palavra irmão, ele está se referindo aos que dão bom testemunho, não às pessoas que dão mau testemunho. Gente, eu não estou falando de erros pontuais, não estou falando assim, então eu errei, eu pequei, eu não sou irmão, não é isso. Mas é de gente que não quer mudança de vida, gente que sabe que está vivendo como ímpio,
Está vindo para a igreja, está ali fingindo que é crente, está tomando ceia, mas ele sabe que ele é um ímpio. E ele diz assim, não se misture com essas pessoas. A ideia de não se misturar é não vos associeis a eles. Qual a preocupação de Paulo? Que os pagãos pensassem que a igreja estava aprovando aquele comportamento. Então imagine os irmãos, se alguém começa com um comportamento desenfreado, com mau testemunho, que a gente sabe que à luz da palavra de Deus não pode ser admitido, e aí você fala assim, não, mas deixa, quem somos nós para julgar, né? Deus é bondoso, Deus é misericordioso, deixa o irmão adúltero, deixa o fulano, ele rouba no trabalho, todo mundo sabe que ele é ladrão, mas ele está vindo na igreja, né? Deixa o ciclano ficar aprontando, mas o importante é que ele está aqui. E aí você vai tolerando esse tipo de coisa. Paulo diz, não pode conviver com esses irmãos, notem essa pessoa. Então, é algo sabido, é algo que se entende, é algo visível, é algo claro, tem esse conhecimento, tem que chegar e falar, irmão, você está em adultério, você não pode conviver com essa mulher, ou para a mulher, você não pode conviver com esse homem sem ser casado. Então a igreja precisa saber que você está vivendo num relacionamento imoral, porque senão, aí começa a admitir, fulano começa a tomar ceia, daqui a pouco ele não casa, ele prega. Aí o outro irmão pensa assim, bom, o pastor fez isso, o presbítero fez isso, vou largar minha mulher também, vou casar com outro. Aí daqui a pouco a irmã também, então vou largar meu marido, vou casar com outro. Aí os jovens da igreja saem do culto, vai para o motel. Aí vai para o encontro de jovens, e aí depois eles vão ter relações sexuais no acampamento. Por quê? Porque na cabeça do povo, não tem problema, Deus é amor. Aí o camarada vem na igreja, toma ceia, chega em casa, vai ver pornografia. Aí a irmã vem na igreja, canta, louva a Deus, adora a Deus, aí chega em casa, vai assistir Big Brother. Aí o homem está aqui na igreja, adorando ao Senhor e tal, chega em casa, é boca suja, fala palavrão. Paulo diz, não, se vocês sabem que alguém vive dessa maneira, não é para você ficar com medo e ficar assim, irmão, a paz do Senhor. Você tem que chegar e falar, irmão, cria vergonha na cara. Muda de vida. O que você pensa que você está fazendo na igreja? Não é possível que você esteja insistindo naquilo que é incoerente. Ou você não percebeu que você vai passar a vida toda na igreja e vai para o inferno do mesmo jeito? É o que Paulo está dizendo, irmãos. E às vezes, se isso é tolerado na igreja, se isso é admitido, e se a gente concorda com certas coisas, não vou falar porque fulano é da minha família, não vou chamar atenção porque eu gosto de ciclano e de beltrano, isso vai trazendo um esfriamento na comunidade, e aí muita gente diz assim, nossa, faz tanto tempo que eu não ouço Deus falar comigo, faz tanto tempo que a gente não chora, né, que a gente não se derrama na presença de Deus, o culto é frio, a mensagem é fria. Não é que a mensagem é fria, o culto é frio, é porque tem pecados, é porque não tem arrependimento, é porque você não confessa os pecados e não muda de vida, então não tem como. Não tem interesse, não tem crescimento e não tem conhecimento da vontade de Deus. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo vai dar uma recomendação sobre busca de restauração. Então, ele quer que essa pessoa seja identificada, que essa pessoa seja advertida, que a comunidade não se misture com essa pessoa que está dando mau testemunho. Versículo 15, todavia, não tenhais como inimigos. Não é para você transformar a igreja num campo de batalha. A igreja não é um campo de guerra. A igreja não é um lugar para nós ficarmos dando de dedo, apontando e acusando as pessoas. Não é essa a intenção de Paulo. A gente não precisa se preocupar com esse tipo de comportamento. O que nós precisamos e que nós devemos fazer é lembrar que essas pessoas precisam de retratação. Agora tem uma coisa. Nós precisamos usar de misericórdia. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o, chame a atenção, agora sim, como irmão. Com relação ao seu procedimento, você deve tratá-lo, e quando você chama a atenção, não é como inimigo, mas é como irmão. Então, se você sabe que alguém está numa prática errada e reprovada à luz da palavra de Deus, e você, porque acha que é um bom irmão, diz assim, irmão, amém, você está sendo inimigo dele, porque você está conduzindo ao inferno. Agora, se você diz assim, irmão, eu amo você em Cristo, e eu gostaria de dizer, irmão, isso está errado, você não poderia ser assim, você está admoestando como irmão.
aí você pode tratar como irmão. Então Paulo diz que nós não temos que tripudiar, a gente não tem que comemorar. É triste quando alguém sai da comunidade por práticas erradas. É muito doloroso quando alguém não tem mudança de vida. A igreja sente. A igreja é um corpo e nós sentimos isso. Mas nós precisamos ter a consciência de que talvez essa pessoa seja alguém que a gente ama muito ou que seja alguém da nossa família. E eu fico pensando nisso. Porque às vezes a gente é duro com alguém que você não tem tanta proximidade ou que não é parte da sua família, consanguíneo. Mas você é complacente quando é da sua família. A gente olha para fulano, para ciclano e vê o comportamento e a gente diz assim, que coisa feia. Onde já se viu fazer esse tipo de coisa? Aí a gente olha para o marido, para a esposa, para os filhos e diz assim, precisa melhorar um pouquinho. Não, precisa criar vergonha na cara. É o mesmo jeito, é a mesma coisa. Às vezes a gente fala dos outros, mas aí quando chega na nossa família, não, aqui ninguém toca. E Paulo não diz isso. Então nós precisamos levar muito a sério essas admoestações. Por quê, irmãos? Porque a igreja deve ter uma postura firme. O objetivo nosso é propagar o Evangelho e buscar a santidade, mostrar ao mundo que a igreja de Cristo não faz concessão ao pecado. Não existe acordo. O Evangelho é radical. Mas não dá nem um jeitinho. Não. Então a igreja não vai crescer, não vai chegar. Não tem problema, mas a gente vai para o céu. Mas se a igreja ficar pregando muito o Evangelho, falando de santidade e arrependimento, então as pessoas não vão querer. Vão sim, os que são de Cristo, Atos 2,47. E o Senhor acrescenta à igreja os que hão de ser salvos. Não é fruto do meu trabalho, não é fruto do planejamento administrativo, não é fruto da propaganda, não é nem fruto do seu evangelismo, embora nós tenhamos o papel. Mas quem convence da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não faz concessão com o pecado. Então, se você está numa vida errada e você está pensando assim, puxa, Deus é tão bom, eu não sinto a mão de Deus. Você está debaixo de juízo de Deus. Se você está vivendo em pecado, está tomando ceia, se arrependa hoje, porque quem não faz o discernimento correto do corpo de Cristo, toma juízo para si. Então, tomar a ceia sem arrependimento é chamar a Deus para uma briga. É como se você estivesse tomando o corpo e o sangue de Cristo e desafiando o juízo de Deus. Senhor, eu desafio o Senhor, eu não vivo segundo a sua palavra, não me arrependo e continuo insistindo no sacramento. É por isso que cada um deve examinar a si mesmo. A ceia é algo extremamente sério. A ceia é uma prova de que não há concessão ao pecado. A ceia é uma prova de que Deus não coaduna com práticas erradas. E não é o que a gente acha, não é o que a gente tem a compreensão, a percepção, é o que a Bíblia diz e ponto. O Evangelho é isso. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo extremamente desafiador, de muita acomodação, de pessoas que não querem abandonar as práticas erradas porque psicologicamente estão convencidas e sabotadas mentalmente de que Deus não trará juízo sobre a terra. E aí Paulo então faz as suas considerações finais, para nós encerrarmos essa exposição, versículo 16 e versículo 18. Qual é então a fonte da nossa paz? Se disciplina causa mal-estar, corrigir as pessoas é doloroso e a gente quer viver em paz, quem não quer tranquilidade e sossego? Eu já vi pastor falar assim, eu não mexo com a vida de ninguém, não quero saber do problema de ninguém porque eu quero paz. Eu não aguento. Chega de problema. Nossa, é tanto pecado, cada um cuide da sua vida. Mas a fonte da nossa paz não é a omissão. A fonte da nossa paz não é sequer o ativismo da igreja. A fonte da nossa paz não é a foto cheia. A fonte da nossa paz é o próprio Cristo. Então, se tiver coisa errada, não tem paz do mesmo jeito. É como numa vida conjugal. O marido mantém um relacionamento escuso e imoral, esconde da esposa, e aí todo mundo olha para ele, admira a sua vida, admira a sua família, mas ele sabe no seu coração, na sua mente, ele sabe, eu estou vivendo em adultério. Ou a mulher, ou o empregador que tem práticas erradas, ou o empregado que é infiel ao seu patrão. Então não existe, a fonte da paz é Cristo.
não é o maquiar a nossa vida. Não adianta a gente vestir uma personagem para todo mundo falar assim, puxa, eu gostaria de ser como você. Eu gostaria de ser assim uma pessoa tão em paz, tão tranquilo. E aí você sabe que há uma turbulência dentro de você, porque você não está vivendo segundo o padrão de Deus, segundo a vontade de Deus. E aí, meus irmãos, só quem coloca a cabeça no travesseiro e passa por um momento de insônia é que sabe o que eu estou falando. Não adianta. Tem que resolver as coisas. Não adianta empurrando a sujeira para baixo do tapete. Não adianta, né, ficar fingindo que está tudo bem. Não adianta jogar o pano de prato por cima da louça suja. Não é aquela pessoa para esconder da visita, os pratos, tudo supõe o pano de prato por cima. Não adianta fazer isso. Não adianta enfiar a roupa bagunçada só no guarda-roupa. Tem que arrumar. Tem que organizar a vida. Tem que deixar as coisas certas e viver em paz. Você pode não ter muito recurso, mas tem integridade. Você pode ser uma pessoa que não é abastada, não é rica, mas não precisa se esconder de ninguém. Ninguém pode fazer acusação contra você, porque você tem uma vida ilibada, uma conduta que glorifica a Deus. Isso é que é importante. Você pode sentar no banco da igreja e prestar o seu culto a Deus com o seu coração tranquilo diante do Senhor. Tem problemas em casa? Tem um problema no relacionamento? Tem problema com os filhos? Tem. Mas a minha intenção é ajustar e corrigir tudo. Às vezes a gente vem para a igreja estressado, acontece alguma coisa, tem uma discussão em casa, tem um desajuste, mas isso é completamente diferente de famílias que vivem fragmentadas, que vivem inquietas porque ficam tolerando práticas que Deus não aprova. Então, Paulo vai fazer as suas considerações e vai nos revelar a fonte da paz. E ele diz no versículo 16, ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. Corrijam os irmãos. Se eles brigarem, se falar, eu vou me vingar dessa igreja, eu vou falar mal desses irmãos, não tem problema. O Senhor da paz vai continuar mantendo a igreja em paz. Mas pastor, fulano de tal ficou falando mal na rede social porque a igreja fez isso ou fez aquilo. Mas a igreja está em paz, porque a paz da igreja não vem de curtida nas redes sociais. A paz da igreja vem de Cristo. Nós vivemos em paz. Nós estamos em paz. Como igreja, nós devemos enfrentar a pressão do mundo e as tensões internas, mas sempre vamos continuar em paz em meio às tempestades. Lá no jardim de casa tem uma planta, eu não sei o nome dela, mas o caule dela ele é bem fininho e ele é longo. Então, quando tem um dia que venta bastante, ele enverga, e quando para de ventar, ele volta. Isso chama-se resiliência. Às vezes, nós vamos passar por momentos assim, como igreja. Ventanias, tempestades, nós podemos até nos curvar de tanta luta e dificuldade. Quantos crentes caminharam de joelhos durante a pandemia, mas não deixaram de servir a Deus? E estão aqui firmes e fortes, porque demonstraram resiliência. E a fonte da nossa resiliência é o Senhor. É porque nós estamos fundamentados em sua paz. E não só a paz, mas a companhia dele. Uma coisa é a paz de Cristo estar sobre nós. Outra coisa é o próprio Cristo estar conosco. E ele diz no versículo 16, o Senhor seja com todos vós. Aqui há uma demonstração de misericórdia do apóstolo Paulo, depois de ter chamado esses desordenados de tais, de alguém, de eles, e aí ele diz que devem ser corrigidos como irmãos. Ele então roga a presença de Cristo não só na vida dos irmãos, mas na vida dos desordenados também. Ele diz assim, que o Senhor seja com todos vós, com todos da comunidade. Paulo, é como se ele estivesse dizendo que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos guarde, que sua companhia nos faça sentir ânimo no coração. Lembra dos discípulos no caminho da aldeia de Emaús, quando Jesus ressuscitado apareceu e começou a conversar com eles, e começou a discorrer as Escrituras. Depois que eles tiveram a percepção de que era Jesus na companhia deles, eles falaram assim, é por isso que nos ardia o coração enquanto ele falava. Quando Jesus está conosco, irmãos, podem ter lutas, enfermidades, tribulações, mas o nosso coração continua ardendo, por causa da sua presença. Eu fiz uma anotação aqui, que é a letra de uma música. Eu acredito que eu já tenha dito ela pelo menos umas 2 ou 3 vezes, mas eu acho muito lindo.
de um compositor já falecido. Ele era compositor, cantor, instrumentista. Ele era um carioca chamado Sérgio Pimenta. Ele compunha músicas cristãs. Ele compôs mais de 300 músicas, e uma delas ele escreveu quando ele estava enfrentando a luta contra um câncer que o levou a óbito, e ele ficou hospitalizado, e o título, o tema da música é Quando se está só. Ele se viu ali no leito da dor, sob os cuidados de enfermeiros e médicos, não tinha mais a igreja, não tinha mais os músicos, companheiros da sua banda, o pessoal do estúdio, e ele não podia mais compor, ele estava só. Quando se está só? E ele escreveu assim: quando se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, abraço aberto, convida a ir com ele para não mais estar só. Ele reconheceu que no leito da dor e da enfermidade, ele só poderia se sentir só se ele quisesse, porque Deus jamais nos abandona. Então, nós é que buscamos nos afastar. Nós, na insistência do nosso pecado, é que perdemos a alegria da salvação e o sentir da sua doce companhia. Mas ele jamais nos abandona. Ele jamais nos abandona. Então, Paulo reafirma agora sua autoria da carta e roga as bênçãos de Deus sobre aquela igreja e sobre a nossa igreja, porque é a palavra de Deus inspirada para todos os tempos. Versículo 17, saudação da minha própria mão, de mim, Paulo. Então, ele já deixa a certeza, olha, quem está escrevendo esta carta sou eu. Só que o que Paulo faz aqui é mostrar que a carta não foi escrita a 6 mãos. Lembra que lá no começo ele falou de Silas e Timóteo e Silvano? Silas e Silvano é o mesmo nome. Então ele fez menção de mais 2 pessoas que estavam com ele. Talvez alguém pudesse pensar assim, bom, não são apenas as palavras de Paulo, mas também dos seus companheiros de ministério. Ele diz que não. A carta, alguém escreveu, mas são as palavras do apóstolo Paulo e não de Silvano e Timóteo. Então ele diz assim, da minha própria mão. Aí aqui é interessante, ainda no versículo 17, que é o sinal em todas as epístolas. Assim eu escrevo. Então, ele nesse momento, ele toma a pena da mão do escriba, quem está escrevendo, Paulo está falando, e ali tem alguém escrevendo. Então ele toma a pena, fala assim, deixa eu assinar Paulo, para que a igreja saiba, e essa é uma prática que eu tenho, saiba que fui eu o autor dessa carta. Então ele está seguindo o costume e dando uma saudação do próprio punho. E o versículo 18, e a gente conclui, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ele lembra então, encerrando toda essa construção de diálogo, de narrativa e de orientações à igreja, ele conclui aqui com a graça de Deus. Irmãos, viver como igreja não é fácil. Eu sei que ouvir admoestação é difícil, advertência é difícil, mas Paulo diz, a graça de Cristo seja com todos nós. Com todos nós. Você vê aquela pessoa que diz assim, eu saí da igreja, eu não estou indo mais no culto porque eu estou fraco espiritualmente? Mentira. Ninguém deixa de frequentar a igreja porque está fraco. Os fracos vêm para a igreja. Você está aqui porque você sabe que é carente da graça de Deus. Você é fraco, senão você abandonaria a fé. Quando a gente se afasta, na verdade, nós estamos declarando independência. Estamos dizendo assim, Deus, eu não quero a igreja porque eu não preciso dela. Eu não preciso conviver. É como um filho. Um filho, quando depende do pai, ele não sai de casa. Ele precisa do pai, vai para onde? Os filhos independentes, é aquele filho que diz assim, eu quando tiver meu salário, vou alugar uma casa, vou viver minha vida, não vou prestar conta para ninguém. É o filho pródigo. A ideia do filho pródigo é essa. Eu não quero a casa do meu pai. É o filho que vira as costas para o pai. Então, quando a pessoa abandona, não é porque ela está fraca. Às vezes alguém diz assim, precisa visitar fulano, precisa conversar com o cigano, porque ele está fraco. Não está fraco. Ele está individualista, ou ela está individualista. As pessoas não querem. E quando as pessoas não querem, se o próprio Cristo não te convence, quem é o pastor para convencer? E eu já vivi a experiência também
de insistir que alguém fique na igreja, porque a igreja fica cuidando demasiadamente. Nós vivemos uma experiência, uns 2 anos atrás, de uma família que estava toda desmantelada, e aí a gente ficou, e tinha questões financeiras, eu acabei me envolvendo para ajudar, e precisava casar, eles estavam tudo juntado, era uma baderna e não sei o quê, e precisava vir documento de outro estado, e não vinha, e tinha despesa, e corro para cima, e corro para baixo, e vou para o cartório, e marca isso, e marca aquilo, e converso com o conselho, e a gente organiza tudo, e ajusta todo mundo, e batiza, e aí acontece uma coisa, que é uma pessoa da família disse assim, eu quero que faça isso. A igreja falou, não, a gente não pode fazer isso porque isso é errado. Então não quero mais essa igreja. Aí saiu falando mal da igreja. E uma pessoa chegou para mim da comunidade e falou, nossa, encontrei tal pessoa, e falou assim, nossa, a igreja, porque a igreja não fez isso? Falei, quer dizer, a igreja fez um monte de coisa, não fez uma que ela queria, não precisa mais. Então, ninguém pode ficar na igreja por assistencialismo. Se você precisa de assistencialismo, você tem que buscar uma instituição filantrópica. Aqui é a comunidade do Evangelho. Aqui é a comunidade de pecadores arrependidos. Quem precisa de assistência social, terapêutica, aí vai no psicólogo, vai no psicanalista, vai numa comunidade que trata isso. Agora, quem quer mudança de vida, porque quer ir morar no céu, porque entendeu o Evangelho, porque conhece a Cristo, porque participa da ceia, porque quer se doar para a comunidade, aqui é o lugar. Senão, irmãos, a igreja não dá conta. Não dá conta. E gente que não tem mudança de vida, se você insiste a permanência, essa pessoa dá mau testemunho e influencia a igreja. Então, só existe um caminho. Paulo diz, se não quer se arrepender, notai-o, expõe essa pessoa, não se misture para que ela se envergonhe e se arrependa. E agora, se é uma pessoa que se arrepende, que vive o Evangelho, juntos, nós então vamos avançar no reino de Deus. E eu concluo com 3 pontuações. Primeiro, como igreja devemos sempre buscar o bom testemunho, sempre zelar pelo testemunho da nossa igreja, como comunidade. Isso começa no púlpito da igreja, o pastor tem que ter o compromisso de pregar a palavra de Deus. O dia em que eu começar aqui a pregar as coisas que eu acho, ou porque eu quero isso ou aquilo, os irmãos podem puxar minha orelha a começar pelo conselho. Então deve começar pelo púlpito da igreja, deve passar pelo conselho da igreja, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelas famílias e vai desembocar no indivíduo. Sabe por que igrejas têm pessoas que dão mau testemunho, seja jovem, adolescente, adulto, casado? Não é porque a igreja não tem programas que não assistam essas pessoas, é porque as famílias dão mau testemunho. Existem jovens que não têm compromisso com a igreja porque não têm referencial. Eu não consigo convencer o filho dos irmãos ou a filha dos irmãos a servir a Deus. Como você não vai conseguir convencer minha filha. Eu tenho responsabilidades sobre minha filha. Eu não vou conseguir, por exemplo, corrigir a esposa do fulano. A gente pode até dar uma palavra, mas é o irmão que precisa se posicionar dentro de casa. Como ninguém vai conseguir corrigir a Patrícia. Vai esperar que o pastor, como marido, tenha uma conversa. Então, às vezes o que falta é essa percepção familiar. Está acontecendo coisas erradas, o problema é aqui. A fonte do problema é aqui. Então, tem instrução no púlpito, tem liderança que dá boa referência, a família precisa se organizar. Então, a família precisa viver a palavra de Deus. Aí desemboca no indivíduo. Aí nós temos juniores fortes, adolescentes fortes, jovens fortes, homens fortes. Os homens que não trabalham na igreja, que não se envolvem, geralmente são também omissos a determinados papéis dentro da própria casa. Ou porque são atarefados demais. Mas homens que dão bom testemunho na comunidade devem dar bom testemunho dentro de casa. Então, segundo ponto, como igreja, não devemos tolerar o mau comportamento de pessoas que se dizem irmãos e que envergonham a comunidade. Então, está envergonhando a comunidade, está fazendo coisa, você sabe que fulano está fazendo certas coisas, repreende. Repreende. Você está conversando, de repente a pessoa chega com um celular, com coisas imorais. Fala, irmão, o que é isso? Respeita. Sou crente. E você não deveria estar vendo isso.
piadas, sabe, aquelas chocarrices, zoadeiras, né? Zombando de fulano, de ciclano. Não estou falando sobre brincadeiras, porque brincar a gente gosta, eu mesmo brinco bastante, mas com o intuito de difamar, de denegrir imagem, de difamar a família. Não podemos aceitar isso. Terceiro, não devemos abrir mão de agir corretamente e buscar o bem de todos, especialmente os da família da fé. Não desanimem de fazer o bem, disse o apóstolo Paulo. Ele sabia que alguns irmãos poderiam acabar desanimando. Ele está na igreja, ele faz aquilo que é certo, e aí ele desanima, porque ele percebe que muitas pessoas fazem coisas erradas e ninguém chama a atenção. Então nós não podemos abrir mão de fazer aquilo que é certo. Amém, meus irmãos?